Você já ouviu falar de um homem que se vestia como um mágico, andava com óculos escuros à noite e mesmo assim conseguia atrair as mulheres mais desejadas dos lugares mais badalados do planeta? Ele dizia ter decifrado os seres da atração humana, para alguns um gênio incompreendido, para outros um manipulador frio e calculista. O nome dele é Mystery, e o seu método virou uma bíblia para milhares de homens ao redor do mundo, prometendo transformações milagrosas na vida amorosa, na autoconfiança e até na identidade de quem o seguisse. Mas será que tudo isso é verdade? O que o rapport traz das promessas? Sedução ou controle psicológico? Autoconhecimento ou um jogo perigoso de manipulação emocional? Hoje vamos mergulhar fundo na mente por trás do método Mystery. Vamos analisar seus princípios, suas polêmicas, seus impactos e responder de uma vez por todas: Mystery é mesmo um gênio da atração ou apenas um mestre da manipulação? Era final dos anos 90, nos becos e clubes de uma Los Angeles fervilhante, um homem se destacava em meio à multidão, não por sua beleza, não por fama ou fortuna, mas por algo muito mais intrigante. Ele parecia ter descoberto um código secreto. Mystery, nome artístico de Erich von Markovitch, não era apenas um ilusionista de palco. Ele se transformava em um verdadeiro arquiteto da interação humana. Com olhos de quem observa tudo em silêncio e mente de quem planeja cada palavra como uma jogada de xadrez. Mystery começou a atrair seguidores. Eles o chamavam de mestre. E como bons aprendizes, anotavam cada gesto, cada frase, cada técnica. Nascia ali o pick-up artist moderno, uma subcultura subterrânea que logo explodiria para o mundo. O que Mystery prometia era sedutor. Qualquer homem, não importa sua aparência, status ou histórico amoroso, poderia conquistar mulheres incríveis, desde que seguisse o método. E foi assim que o jogo começou. Para entender o impacto do método Mystery, precisamos primeiro decifrar sua estrutura. E ela é quase científica. Dividida em etapas como fases de um videogame, a metodologia promete levar qualquer homem da invisibilidade à conquista. O primeiro conceito é o de valor social. Mystery acreditava que para atrair uma mulher, não bastava ser gentil ou educado. Era preciso demonstrar valor superior, ser visto como alguém desejado por outros, especialmente por outras mulheres. Daí surgem técnicas como o neg, um elogio com uma crítica disfarçada. A ideia é criar dúvida, desestabilizar levemente a autoconfiança da mulher para despertar o desejo de validação. Outro pilar é a pré-seleção. Se você é visto ao lado de mulheres bonitas, automaticamente ganha pontos no inconsciente feminino. Parece injusto, pode ser, mas o jogo é sobre percepção. O processo segue com a chamada fase de conforto. Aqui a missão é criar conexão emocional, mostrar vulnerabilidades calculadas e gerar empatia. Tudo isso antes de iniciar qualquer avanço físico mais direto. E por fim, a fase de sedução. Quando supostamente todas as resistências foram dissolvidas e a relação íntima se torna apenas uma consequência natural da jornada. Sim, o método tem início, meio e fim. Como um script, como um plano de batalha, ou talvez como uma armadilha cuidadosamente desenhada. Não é exagero dizer que o método Mystery se tornou uma espécie de manual de guerra romântica, e como toda tática de guerra, suas práticas dividem opiniões. Entre as mais controversas está o uso deliberado da manipulação emocional. Termos como resistência de último minuto são abordados como obstáculos a serem vencidos com insistência calculada. A linha entre persistência e pressão é tão tênue que, para muitos, ela simplesmente não deveria ser cruzada. Outra prática que gera desconforto é a chamada peacocking, ou agir como um pavão. Homens são incentivados a vestir roupas chamativas, usar acessórios excêntricos, tudo para chamar atenção de forma não verbal. Em um mundo que valoriza a autenticidade, essa teatralidade pode soar como falsidade pura. E o que dizer sobre os testes de congruência? Snow Mementos M, que a mulher é supostamente conduzida a testar o homem para verificar sua segurança e valor. A resposta certa reforça a atração. A errada destrói tudo. Mas quem decide o que é certo ou errado? Quem dita as regras desse jogo emocional? Além disso, o uso da linguagem emocional como ferramenta tática, menos provocar ciúmes, estimular validação, criar urgência, tudo friamente calculado. Essas estratégias funcionam? Sim, às vezes funcionam, mas a que custo? Qual é o preço de transformar conexões humanas em algoritmos comportamentais? Será que no fim das contas o verdadeiro feitiço do método Mystery não está na conquista do outro, mas na perda silenciosa de quem você era antes de entrar? Neste com a popularização do método Mystery, veio também o escrutínio. Psicólogos, feministas, jornalistas e o público em geral começaram a questionar os limites dessa técnica que, para muitos, beira o abuso emocional.
Críticos apontam que a linguagem do método é estruturalmente misógina. Mulheres são, frequentemente, tratadas como arbos, relacionamentos como missões, emoções femininas como obstáculos a serem contornados. Tudo é calculado, previsto, manipulado. Alguns vão mais longe e comparam o método a uma forma de gaslighting coletivo. Quando uma mulher é levada a duvidar de si mesma, a competir por atenção, a se submeter a testes, ela está sendo seduzida ou condicionada. Do outro lado, defensores do método alegam que ele oferece empowerment para homens que foram ignorados por anos, que é uma resposta a um mundo onde regras sociais não são claras e onde a vulnerabilidade masculina é frequentemente ignorada. Mas é possível empoderar um grupo sem diminuir outro? Há quem diga que o método Mystery não resolve inseguranças, apenas as mascara. Em vez de trabalhar o autoconhecimento, ele treina performances. Em vez de promover conexão, ensina dissimulação. A linha é tão tênue quanto perigosa. Quando a sedução vira estratégia e o amor vira técnica, o que sobra é uma relação de poder. E onde há poder sem consentimento autêntico, não há verdade. Há apenas, e nem sempre um jogo limpo. Para muitos, o método Mystery foi mais do que um guia de conquista. Foi um rito de passagem. Homens socialmente invisíveis que, de repente, se tornavam o centro das atenções, que descobriam em si um novo personagem mais confiante, mais ousado, mais desejado. Mas até que ponto essa transformação é real? E até onde ela é apenas uma máscara cuidadosamente fabricada? A sensação de poder imediato é inebriante. Ser notado, ser validado, sentir-se no controle. No entanto, essa experiência pode ser tão viciante quanto qualquer droga. E como toda dependência cobra seu preço, há relatos de homens que, após anos mergulhados na subcultura dos pick-up artists, se viram vazios, incapazes de sustentar um relacionamento real, confundindo conexão com técnica, desejo com validação, intimidade com controle. Em muitos casos, a jornada prometida como autodescoberta termina como alienação. O homem que entra no jogo para encontrar sua identidade sai dele com uma persona. E aqui reside talvez a maior pergunta de todas. O método Mystery é uma ferramenta de empoderamento masculino? Ou é uma fábrica de fantasias onde homens vestem armaduras para esconder suas feridas? Porque se, no final das contas, você precisa fingir ser outra pessoa para ser amado, então quem está recebendo esse amor? Por trás dos livros, dos fóruns e das técnicas de sedução, existem pessoas reais. Homens que viveram intensamente o método Mystery. Alguns saíram transformados, outros despedaçados. Carlos, um engenheiro de 34 anos, conta que o método salvou sua autoestima. Eu era invisível. Hoje me sinto confiante. Sei como conversar, como manter contato visual como homem ímpar. Para ele, o aprendizado foi sobre comunicação, sobre se libertar do medo, mas não são todos que compartilham dessa visão. Renato, publicitário, relata que entrou no mundo da sedução para se curar de uma rejeição. No início, me senti poderoso, mas depois percebi que estava me tornando exatamente aquilo que mais odiava: manipulador, frio, obcecado por validação. E há ainda os relatos femininos, mulheres que descrevem interações com homens treinados no método como jogos desconfortáveis. Ele parecia ler um script. Tinha uma resposta pronta para tudo. Era como se eu tivesse em um teste, não em uma conversa real, disse Ana, jornalista. A experiência varia, mas um padrão emerge: a sensação de que algo tão humano quanto o amor foi transformado em técnica, que a espontaneidade deu lugar à estratégia, que o medo da rejeição foi substituído pelo medo de ser autêntico. E talvez, no fim, essa seja a maior ironia do método Mystery: prometer liberdade. Enquanto prende seus praticantes a um personagem, Mystery criou um império, com base em uma promessa ancestral: a de decifrar o coração humano. Seu método foi ao mesmo tempo uma revolução cultural e um espelho das fragilidades masculinas. Mergulharmos nesse universo, fica claro que o método Mystery não é apenas sobre conquista. É sobre poder, sobre medo, sobre a busca desesperada por significado em uma era de conexões superficiais. Mystery é um gênio em muitos aspectos. Sim, ele observou padrões sociais com uma precisão quase científica. Criou um sistema replicável. Influenciou milhões. Deu voz a homens que se sentiam esquecidos, mas também à manipulação. Há o uso consciente da dúvida, da pressão emocional, da validação como isca. Há uma estrutura que, quando usada sem ética, pode causar danos profundos. O verdadeiro dilema talvez não esteja em julgar o Criador, mas em olhar para o que criamos ao seu redor. Um culto, um movimento, uma indústria. No fim, a pergunta volta para você. O que você busca quando quer conquistar alguém? Amor,
validação, controle, porque a resposta a essa pergunta é o que define não só o que você deseja, mas quem você está se tornando. O método Mystery escancarou o desejo humano por conexão, por poder, por reconhecimento, expôs as carências afetivas, as fragilidades emocionais e o vazio existencial que muitos tentam preencher com técnicas e roteiros. Ele ensinou que qualquer um pode ser notado, mas nos fez perguntar: a que custo? Ao final dessa jornada, o que fica é a certeza de que a sedução não é vilã. O problema não está em aprender a se comunicar melhor, em desenvolver confiança ou em ser mais ousado. O problema está em tratar o outro como objeto, como conquista, como troféu. Não há problema em querer ser amado, mas há um problema grave em fingir ser outro para conseguir isso. No fim, talvez a verdadeira arte da sedução seja justamente essa: ser você mesmo, com verdade, com empatia. E se existe um método infalível, talvez seja este. Se conhecer, se aceitar e se connectar. Se você curtiu esse mergulho na história e nas polêmicas do método Mystery, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que Mystery é um gênio ou manipulador? A sua opinião é essencial para continuar essa conversa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.